Bom dia, bom dia. Hoje eu dei uma ajeitadinha na cara, pelo menos, antes de aparecer. Eu primeiro fui ali no banheiro, me ajeitei, pra depois vir. Então uma bruxa igual, que eu tenho que dar uma ajeitada no cabelo, mas pelo menos a cara eu ajeitei um pouco, né? Vou meu chimarrão com vocês. É minha rotina. Eu gosto de fazer essa minha primeira rotina, que é o momento que eu tô mais calma, sabe? É o momento que eu tô assim, programando o meu dia, fazendo gratidão. É o momento que eu gosto de vir aqui conversar. É o momento que, por um lado, a cabeça, ela tá a mil, mas ao mesmo tempo não tá naquela correria, sabe? Acho que a gente já nem sabe mais o que vai falar e o que vai fazer. Mais tarde, sabe como é que a gente fica, né? Vai num lugar, vai no outro, faz isso, faz aquilo, não pode esquecer de tal coisa. Aí que a gente esquece. Como eu disse pra vocês, toda vez que eu venho fazer o chimarrão junto, parece que a erva me sacaneia. Vamos lá. E realmente, tá, o outro dia que eu fiz com vocês aqui, que ela me sacaneou, eu achei que eu tinha posto pouca erva, mas não. Mas não era pouca erva, não, era sacanagem dela. Hoje até que deu certo. Achei que ela ia, mas não. Eu não tenho aquele negocinho de virar erva. Mas sei lá, sabe que eu não acho necessário. Porque eu uso prato. Outra coisa, outra curiosidade que eu não tenho, tá? É tábua de picar legumes, assim, de picar carne. Eu não sei, eu não acho necessário. Sei lá, pra mim só mais uma coisa pra guardar, só mais uma coisa pra lavar, só mais uma coisa pra ficar por aí por cima. Eu não... Eu pico no prato. E como aqui tem a pedra, né? Aí algumas coisas eu pico na própria pedra, algumas coisas eu pico no prato. Eu pico mais no prato. Ela já era que pica na pedra. Mas é indiferente, sabe? Eu não vejo necessidade de ter uma tábua. O prato não fica nada de resquício, né? Tanto que a gente come no prato. O prato lavou ali, tá? A pedra também, ela já é feita exatamente pra isso. Então, pra que eu tenho uma tábua que se essa discussão, que é de tábua, não sei o que, de plástico, não sei o que. Então, deixa eu picar assim. E a mesma coisa o negócio de virar erva. Aqui, mais um negócio rolando aqui por cima. Que eu posso virar com o prato rapidinho e já coloco ali. Deu aquela desmoronadinha básica, mas eu já ajeitei. Eu posso deixar ela macerando um pouquinho aqui, né? Como eu disse pra vocês, que ela não fica transbordando tanto. Bom dia. Bom dia. Olha aqui. Ah, veio e desveio já. Eu ia mostrar a ginecleia pra vocês, mas ela passou que é um foguete. Só passou mesmo. Então se foi, só passou que é um rainho. Você tá moroso? Ah? Tá com nojo? Arrumou a cama? Não, ó, a pessoa já passou e já roubou meu mate, né? Eu falei. Se vai o meu master. Vou mostrar pra vocês essa reunião ali. Reunião matinal. A Ginecleia se foi. Nem sei onde é que foi. Aquela pimentinha lá, ó. Lá na costinha do portão lá, a pimentinha lá. Ela ainda não participa da reunião. Olha só, hoje de manhã eu vim olhar, tá? Já vim aqui, eu olhei. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu me impressionei com a velocidade que cresceu a alface crespa. Tá olhando, tá muito junto isso, né?
Depois, de repente, eu vou botar a terra pra cá e vou afastar alguns. Ali, principalmente ali o que é brócolis e coisa, tá muito junto. Mas, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Ó, bem pequenininha, bem toda encramunhadinha ali. E olha só como isso aqui veio. Não era desse tamanho, gente. Olha a crespa, a velocidade que veio. Tem dois tipos, tá? Acho que uma é americana, porque tem um tipo que não veio tão rápido. E outro tipo que ergueu. Praticamente de um dia pro outro, né? Faz o quê? 2 dias. E ergueu dessa forma. Eu me apavorei. Aí eu vim de manhã primeiro, olhei, mas choveu, tá? Choveu agora há pouco. Ontem eu coloquei água pra elas de tardezinha. E choveu faz pouco tempo. Então hoje eu não preciso da água. Mas eu vim ver se a chuva não tinha bagunçado elas. Como vocês viram, né? Elas são bem pequenininhas. Eu vim dar uma olhada e ver se a chuva não tinha... bagunçou um pouquinho, né? Vocês viram? Deu uma bagunçada. Mas não tanto. Fazer minha leitura. Na verdade, eu tenho só que eu não sei como é que tá o pau de selfie, né? Eu precisava, na verdade, de um gimbal, né? Ficava melhor. Mas eu tinha o pau de selfie. Eu só não ajeitei. Ah, eu tirei o lado dele aqui. Tem que ver direitinho o que eu faço depois. Que eu posso tirar o suporte do... Como é que é? Da ring light e botar nele. Mas agora é muito trabalhoso. Vou ver qual que eu vou usar mais. Daí eu acabo ficando com um suporte só, né? Mas eu acho que ainda vou deixar ele na ring light e continuo segurando assim por enquanto. Eu acho que por enquanto é melhor assim. No momento, já que eu fiquei sem chimarrão, né? Eu fiquei sem chimarrão por enquanto. Eu troquei a mesa de lugar. Troquei de lugar não, só inverti ela. A cadeira era pra lá e ela era encostada aqui. Agora eu inverti. Porque achar um quadro, alguma coisa bonita pra me pôr ali. Hoje era bem grande até a staff. Olha quem veio aqui. Quem veio aqui encher o saco. Primeiro ela passa correndo, não olha pra cara de ninguém. Depois ela vem aqui. Eu subi em cima da mãe dela um pouquinho. Ela sabe que eu vou agarrar ela, não sei pra que ela veio. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu leio cada vez uma estrofe, né? Da partezinha mais escura até a próxima. Hoje, ela era uma das maiores que eu li até agora, eu acho, ó. Era toda essa parte, toda essa e mais um pedacinho. Normalmente, às vezes, elas são bem pequenininhas, tá? Como, por exemplo, essa próxima, ó. Essa próxima é bem pequenininha, ó. Quando elas são assim pequenininhas, o que que eu faço? Ou eu leio só ela, ou às vezes eu leio duas.
às vezes eu aproveito, se eu tô mais inspirada e tudo, eu acabo lendo duas. Depende. Mas o negócio é o seguinte, o compromisso de ler pelo menos um pedacinho do momento, sabe? Tem aquele momento que a gente faz uma respiração, se conecta, ouve a palavra. Não é todos os dias que ela vai falar contigo, que vai ter um simbolismo, que vai ter algo. Acho que isso acontece até justamente pra gente mostrar fé, né? Todo dia fosse uma resposta, todo dia fosse uma conclusão, todo dia seria até meio fácil, né? Seria meio óbvio, seria, ei, me dá aqui as respostas, me dá aqui os caminhos. Às vezes não, às vezes é aquela história, aquela questão do silêncio. Eu fiz um vídeo já pra vocês, mas eu quero fazer outro explicando melhor sobre o silêncio, que é no silêncio que a gente escuta. Às vezes não ter diretamente o propósito é justamente o que te faz ficar com aquilo ali. E lá na frente, quando tu realmente precisar, vai virar algo que tu já viu. Então vai fazer até mais sentido, sabe? E às vezes quando não te vem as respostas, quando tu não sabe por quê, pra onde tu tá indo, como tu tá indo, justamente porque talvez não seja pra ir pra lugar nenhum. Seja pra te olhar pra ti mesmo, pra dentro de ti. Principalmente aqueles dias que tu acorda assim, o que eu vou fazer? Não tem nada pra fazer. Não preciso fazer nada, não tem nada, pra que eu vou acordar? De repente é justamente isso. É pra te conseguir ser grato nesses dias que não tem nada de extraordinário, nesses dias que não mudou nada, sabe? E agradecer justamente por não ter mudado nada, porque tu tem muita coisa que poderia ter faltado justamente nesse dia. Então, bênção que não mudou nada, que tá tudo bem. E às vezes tu tem que olhar pra ti mesmo, olhar para as coisas que tu já possui, olhar para como as coisas já estão acontecendo, né? Ao invés de querer só novidade. Qual que é a palavra de hoje? O que vai ser dito hoje? Como é que é hoje? Tenho algo? Hoje vai ser tudo diferente? Não. Às vezes não é nada diferente. Às vezes é exatamente a mesma rotina da mesma forma, para que tu valorize ela, para que tu veja de verdade a intensidade dela. Porque se ela mudasse todos os dias, ela vira um caos, né? Você sabe, tanto que a informação todos os dias tivesse uma palavra forte, uma coisa para conversar durante horas, todo dia ia ser um acúmulo tão grande, mas tão grande, que daqui a um pouco nenhuma delas mais faria um sentido profundo. Eu acredito, hoje foi um texto bem grande, tá? Mas pra mim, no momento, ele não foi algo que marcou no que eu tô passando, tá? Realmente, pro momento que eu tô agora, não foi algo que marcou. Mas, às vezes, é uma informação que eu preciso, que lá na frente vai me mostrar o que tá acontecendo, né? Lá na frente vai vir algo, de repente, que eu preciso saber de imediato. É uma coisa que eu preciso... Então, eu vi uma vez isso, eu já sei de tal coisa. Então é isso, às vezes o silêncio e a passividade da vida, elas são até mais importantes que bênçãos sequenciais, contínuas. É isso. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Eu acho que não sei se eu cheguei a vir mostrar esse novo, né? Vi, né? Mostrei um pedacinho, né? Só de quando eu tava fazendo ele em rosa. Ó. Ele é um joguinho, então ele vai ser bastante tempo. Que é bastante coisa. E a minha companheirinha tá aqui do meu lado, né? Meu bichinho está aqui. Daqui a pouco ela tenta pegar a linha, apesar de que ela tá aprendendo. Ela não tá, às vezes ela tenta pegar a linha, às vezes ela tenta incomodar um pouco, mas ela já tá aprendendo que ela não pode. Eu acho engraçado que ela é diferente deles, tá? Hoje antes eles estavam aqui dentro, ela tava lá fora. Agora eles saíram um pouco pra arejar, ela tá aqui comigo. Ela só fica perto, na verdade, do Teobaldo. Os dois se adoram. Os dois são loucos um pelo outro. Ele chama ela às vezes. Mia, chama ela. E antes dela vir, ele nunca miava. Nunca. O Teobaldo não mia pra nada. Mas agora, com ela, ele faz uma miadeira pra chamar ela. De noite eu ainda não posso deixar ela solta. Ainda não posso porque, meu Deus, os dois fazem festa na casa. Os dois fazem o terror da casa.
Ô, Jair, me alcança uma cuiazinha. Uma cuia. Quer? Quem é que fez o chimarrão? Hã? É melhor, muitas vezes eu faço meu processo sentado ali na cadeira. E a maior parte das vezes ainda eu faço na cama, às vezes, né, antes de dormir. Aí eu vou fazendo, mas na mesa é melhor. Dá mais estabilidade. Ainda mais quando a peça é grande, ela fica puxando muito no colo. Essa tá vendo aqui? Eu me assustei com o barulho que deu nela da noite, tu viu? Eu acho que vai ver o barulho quando ela tá fazendo de gelo dela, quando aciona a resistência, ele quase começa a quebrar o gelo. E esse era o barulho, parece que de gelo quebrando. Só que como eu recente tinha voltado a dormir, quando eu vi que ele tava parando o temporal, né? Perdeu o temporal, daí aquela tava no final do temporal. Aí deu aquele splash. Eu cheguei a dar um pulo. Fui com medo, né? Porque tem gente que espera a chuva e coisa pra vir roubar, uma coisa assim, né? Que na chuva todo mundo, ninguém tá ouvindo barulho. Eu sei que não dá esse barulho, né? Não, ela dá um barulhinho de madrugada, mas bem pequenininho. Bem pequenininho. Aquela outra igual ela que tava ali, eu te falei que dava os barulhos, que daí eu não sabia qual das duas era da outra sim. Ó. É, vamos se combinar também, né? Essa aí não dá barulho, mas essa aí também não faz de gelo, né? Tem isso, né? Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Essa noite eu acordei, no meio da madrugada. Acho que ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta de acordar na madrugada, eu fico me perguntando por quê, o que tá acontecendo. Eu sou muito de, pode ter um motivo espiritual, sabe? Pra me acordar no meio da madrugada. A não ser, claro, a gente dormiu demais, ou regulou o sono. Mas no caso, que tava tudo certinho, tinha dormido no horário certo, tudo ok, não tinha motivo pra me acordar de madrugada. Aí eu fico me perguntando, eu tento fazer uma oração, tento ali me conectar. Tento não pegar o telefone, mas peguei, não vou mentir, peguei um pouquinho o telefone. Fiquei olhando umas peças de crochê ali. Fiz a minha oração, fiquei fazendo as minhas respirações, e não vinha o sono. Acabei me rendendo a pegar o telefone, porque daí nisso começou um temporal. Eu acordei bem antes do temporal, começou um temporal bem forte. E daí depois voltei pra me aquietar, a geladeira começou a fazer barulho, tudo pra não acordar, tudo pra não dormir, aliás. Aí eu fiquei me questionando, assim, claro, não é uma coisa assim pra ficar, meu Deus, achando que o mundo acabou porque tu acordou de madrugada, não, né? Mas às vezes também é o momento de tu te perguntar o que pode estar acontecendo, o que podem estar querendo falar contigo, o que tu pode estar precisando interiorizar. Às vezes acordar de madrugada pode ser um pedido que tu possa estar atendendo, olha, não é por esse caminho que é pra ti, é por esse, olha, presta atenção em tal área da tua vida. Ou hoje tu não, acho que pra mim foi, hoje tu não conversou bastante com Deus, não. Porque ontem eu não fiz meditações, aliás, faz uns 2 dias que eu não fiz as minhas meditações, que eu faço minhas meditações, depois eu vou pra cama e daí eu oro. A oração eu fiz, mas eu não fiz as minhas meditações. E ontem de manhã eu não tinha feito essa leitura que eu fiz hoje. Por que eu não fiz ontem de manhã? Simplesmente porque eu esqueci. É uma loucura, né? Mas simplesmente porque eu esqueci. Eu esqueço muitas coisas. Por exemplo, agora eu tô esquecendo de tomar meu remédio. Eu vou ter que fazer uma lista pra mim do que eu preciso fazer de manhã, das minhas coisas da manhã. Porque você acredita que eu esqueço? Claro que eu tento linkar uma coisa a outra, né? Tento o chimarrão, a leitura, o remédio, mas se eu não faço um, não faço o outro. E às vezes eu faço um, mas daí, tem que ir não sei onde. Mas a gente precisava comprar o pneu do carro, precisava comprar algumas coisas, era
a resistência dessa geladeira aqui que deu problema, o pneu do carro, não lembro o que mais agora, bastante coisa que a gente precisou olhar e sai pra rua e acho que vai durar 10 minutinhos na rua, quando vê tu já voltou, é quase meio-dia já. E eu fui me lembrar disso só naquela hora da noite, no caso, madrugada, né? Você, poxa, eu não fiz. Então, às vezes, tu acordar é pra te atentar a algumas coisas. A gente acorda de madrugada. Às vezes a gente tem muita insônia, eu tinha muita insônia. E eu lembro que a minha insônia veio de um período em que eu tinha depressão. A insônia veio junto, não era uma depressão, tá, gente? Explicando. As pessoas realmente têm a depressão. Não era isso que eu tinha. Eu tinha um iniciozinho de depressão. Aquela insatisfação com a vida, sabe? Que não tinha essa vontade de acordar. Eu não sentia vontade de acordar, eu não sentia vontade de fazer quase nada. Então meu sono acabava ficando desregulado. Eu ficava muito tempo sem fazer literalmente nada, nem descansando e nem produzindo. Acho que quem já teve isso sabe, é um marasmo, um nada bem estranho, porque tu confunde muitas vezes até isso com paz, porque tu pensa, não quero fazer nada, é tão bom não fazer nada, vou ficar sem fazer nada, o nada é maravilhoso. Sim, o nada é bom, até certo ponto, porque quando o nada ele vira realmente nada, ele tira teu ânimo, tua vontade de viver, sabe? E acompanhado com isso a gratidão, sabe? Acho que sempre o que acaba voltando, assim, o que te ajuda a voltar a um estado melhor é a gratidão. Porque daí tu pensa, que bom que eu tenho tal coisa. Então eu vou lá arrumar tal coisa. Que bom que eu consegui não sei o quê. Então eu vou lá ajeitar essa coisa. Então eu vou arrumar mais uma coisa ainda, vou fazer mais ainda, vou fazer melhor ainda. Então a gratidão ela acaba te motivando, sabe? Eu agradeço a tudo, até a saúde dos nenê. Sabe, que é o que me motiva, ter um espaço grande para ter eles, sabe, eu sempre quis ter eles e tudo, é uma coisa tão boba, mas que pode até me emocionar, o espaço para poder plantar ali minhas coisinhas, então me motiva a acordar de manhã, dar comidinha para eles, limpar as baguncinhas que eles fazem, né, ir lá olhar como é que tá minhas plantas. Falando nisso, cara, acho que é normal, né? Eu não tava, antes de botar pro chão, quando eu tava com todas elas só nos vasos, eu não tava mais olhando elas. É porque tava muito frio, elas estavam congelando, não estavam desenvolvendo, não tava dando bom, não estavam quase precisando de água, porque claro, elas estavam com frio. Então eu acabei abandonando. Agora que começou a primavera, deu muito mato, deu um caos ali, eu dei uma boa abandonada. E tá tudo bem, porque não era realmente a época. Essa é uma questão que a gente precisa saber também, a época de cada coisa não era a época. Eu ia ficar me martirizando, cuidando, e era inverno, elas não iam vir. Então tem bastante matinho ali nelas, que eu tenho que tirar e ajeitar, mas eu acho que aquelas ali já não vão mais vir, elas já passaram da estação. Eu vou me concentrar mesmo nas novas ali, e depois aqui eu vou trocando aos poucos, conforme eu for vendo uma planta que fica melhor nesse vaso, cada um no seu tempo, entendeu? Mas é isso que eu queria dizer, que até quando a gente acorda de madrugada pode ser um sinal. Deixa eu arrumar um pouco mais pra mim aqui. Até quando a gente acorda no meio da madrugada, pode ser alguma palavra que possa estar vindo pra gente, sabe? Pode ser alguma reflexão que a gente tem que fazer na nossa vida. E pra mim eu acho que foi isso. Foi que eu podia agradecer um pouquinho mais. Sim, eu sou grata, mas nunca é demais. Que eu poderia agradecer um pouquinho mais e que eu tava me desconectando de alguma forma, sabe? Eu acho que foi isso. Eu demorei um pouquinho, mas eu consegui dormir ainda bem. E o melhor, eu consegui levantar num horário razoável, tá? Não foi muito cedo, não. Eu acordei às 7, aí eu decidi voltar a dormir. E eu acordei de novo, era umas 8h30. E pra mim era bom, pra quem acordou de madrugada, acho que eu acordei era umas 2h30, fiquei até as 4 e pouco. Então ainda assim eu não posso reclamar, sabe? Eu ainda consegui acordar num horário médio. Acho que todas essas coisas, sabe? Produzir, tu olhar pra uma coisa que tu fez depois. Gente, o que eu tava pensando que eu vou mostrar pra vocês aqui? Que pra mim é... Pena que eu não consigo
Uma hora eu vou gravar pra vocês a mão fazendo. Mas eu preciso do pedestal e agora vai demorar muito. Gente, eu tava pensando ontem mesmo eu tava pensando, ó, eu vou virar pra gente conversar. Olha aqui, gente, cada voltinha, imagina, cada coisinha é uma voltinha que eu dou. Imagina, uma voltinha, uma voltinha, uma voltinha. Vocês olham num tapete inteiro, quantas voltas o meu pulso deu? E por que eu tava pensando nisso? Porque, poxa, ontem da noite eu parei porque eu tava com um pouquinho de dor, bem pouquinho. Eu fiquei pensando, sabe, eu tô com um pouquinho de dor, eu paro. Às vezes não. Eu tento parar, tá? Eu tento parar quando eu tô com um pouquinho de dor pra não forçar, mas a ansiedade de continuar, às vezes a gente continua fazendo igual. Mas normalmente eu tento dar uma parada. Então o que que acontece? Eu fiquei pensando, poxa, olha quantas voltinhas minha mão dá. Eu produzo pouco, né, gente? Só pra mim aqui. E eu fiquei pensando quantas voltinhas, quantos tudo ali, o punho. Poxa, é um trabalho fantástico. Cara, eu não vou falar da valorização, que eu acho que é muito desvalorizado e tal. Por isso que eu acabo fazendo pra mim mesmo. Porque eu acho que o valor de mercado, ele é totalmente fora. Porque olha os seus desgastes físicos, gente. Aí o pessoal quer fazer. Fica ali um atrás do outro, né? Pra fazer, pra produzir, pra ganhar um dinheiro. Por isso todo mundo com tendinite, todo mundo com problema. Um desabafo fora, assim. Mas primeiro, caso vocês forem em algum lugar, forem comprar, valorizem. Valorizem porque, apesar de a gente fazer por amor, às vezes, apesar de a gente amar, apesar de ser uma coisa satisfatória, ao mesmo tempo é uma coisa bem desgastante também. Uma coisa bem desgastante fisicamente. E psicologicamente também, gente, porque assim, como é perfeito ver bonito, é lindo ver bonito, vocês não sabem o que dá quando tu erra, tá? Quando tu erra ou algo assim. Mas então tá, gente. Dar esse bom dia pra vocês. Eu vou continuar no meu tapete, meu chimarrão. Então vai ser um momento mais silencioso, vai ser chimarrão, crochê. Vou dar um tchauzinho pra vocês. Quem sabe mais tarde a gente volta, tá bom? Beijo.